Os perpetradores desse crime terrível, os principais protagonistas dessa ação criminosa contra os moradores de Siquém, foram Simeão e Levi. Simeão e Levi, homens extremamente violentos. Esses homens, Simeão e Levi, tiveram seus descendentes. E é interessante notar o que vem agora. Eles tiveram seus descendentes, tiveram seus filhos, seus descendentes, e curiosamente, na história bíblica, a essas pessoas foram entregues as responsabilidades referentes ao culto a Javé. Especialmente quando olhamos aqui para Levi, um homem extremamente violento, a ele foi entregue, aos seus descendentes, foram entregues as responsabilidades ligadas ao culto a Javé. E existe no Antigo Testamento, existe especialmente no Pentateuco, existe uma relação entre os atos dos ancestrais e os atos dos seus descendentes. Ou seja, os descendentes de Levi, ao longo da história do Pentateuco, eram homens violentos também, assim como seu ancestral. Mas Deus entrega para essa gente a proteção do seu culto. Ou seja, os descendentes de Levi, pela via dos seus 3 filhos, Gerson, Coate e Merari, se tornaram os responsáveis pela promoção, pela proteção, pela execução do culto a Javé. E esses homens, nós aprendemos, esses homens eram pessoas, os descendentes de Levi continuavam sendo pessoas rígidas e violentas também. Nós aprendemos em Êxodo 32, veja o que acontece em Êxodo 32. Moisés subiu ao Monte Sinai e o povo se corrompeu adorando um bezerro de ouro. Quando ele desceu, o povo foi punido. E vejam como isso aconteceu nos versículos 25 a 29. Diz assim: vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara solta para vergonha no meio dos seus inimigos. Era uma grande baderna cultica, eles ali adorando aquele bezerro, sem nenhum controle, sem nenhum freio. E Moisés viu isso, e o texto diz na sequência: pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, venha até mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, os filhos do assassino, os descendentes do assassino. E vejam como a história prossegue. O texto diz: aos quais disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um cinja a espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo, e cada um a seu vizinho. E prosseguindo aqui na leitura, versículo 28, e fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens, pois Moisés dissera: consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho e contra o seu irmão, para que ele vos conceda hoje bênção. Ou seja, a mesma violência do seu ancestral, dirigida contra os siquemitas, nós vemos aqui os descendentes perpetrando isso. O mesmo ato sanguinário, por ordem de Deus, para a proteção do culto a Javé. Nós já vemos no texto que estudamos, e percebemos essa inclinação sanguinária mais tarde, Deus usando essa inclinação sanguinária mais tarde, para proteger a verdade, para proteger a justiça. O que decorre disso? Bem, é interessante. Disso decorre o seguinte: os responsáveis pelo culto a Deus não podem ser florzinhas. Não podem ser florzinhas. Não podem ser homens delicados. Não pode ser aquele padre de boca mole. Não pode. Os responsáveis pelo culto a Deus não pode ser aquele pastor frouxo. Não pode. Os responsáveis pelo culto a Deus, eles têm que direcionar a sua inclinação furiosa, por assim dizer, para a proteção da verdade teológica. Não se constrói um império com donzelas. Não se constrói um império com princesinhas saltitantes, com ursinhos carinhosos. Não. Quando Deus escolheu uma tribo para proteger o seu culto, Ele escolheu uma das mais violentas. E Ele direcionou essa inclinação para a proteção do seu culto santo. Ele sabia que para proteger o seu culto santo é necessário certo rigor. E pessoas frouxas, covardes, medrosas e delicadas não podem receber essa função. Então, cuidado, irmãos,
cuidado com aquilo que se espera dos pastores, dos homens de Deus. Os homens de Deus não têm que ser pessoas delicadinhas que dão beijinhos e abraços para lá e para cá. Não. Os homens de Deus, eles têm que ser marcados por certo grau de rigidez. E essa rigidez tem que ser controlada e direcionada, de tal modo que essa rigidez seja usada de modo sábio, para proteger o culto de Deus, a verdade de Deus, de modo correto. Os pastores não devem ser ásperos, não devem ser antipáticos, não devem viver de cara fechada o tempo todo, bravos, irritados o tempo todo, sempre mal-humorados, nunca sorrindo, não. Os pastores têm que ser simpáticos, têm que ser amigos, têm que tentar se aproximar das pessoas, ainda que haja, nós sabemos, existe uma dificuldade na aproximação dos pastores, dos membros, porque existe toda uma liturgia em torno do cargo, nós reconhecemos isso. Isso torna um pouco difícil a aproximação em alguns momentos, mas os pastores não devem adotar uma postura de distanciamento, de mau humor, de cara feia, sempre reprovando tudo, sempre mal-humorados, sempre bravos. Não, eles não podem ser assim. Eles têm que se esforçar para sorrir para os irmãos, recebê-los com afeto, socorrê-los nos momentos difíceis, estar presente em suas vidas nos momentos mais apertados e terríveis que há. Eles devem tratar a todos com docilidade. Isso deve existir nos pastores. Os pastores devem ser assim. Não podem vir brigando, só dando bronca o tempo todo, só censurando o tempo todo, procurando defeitos na igreja para atacar. Isso é errado. Isso é errado. Não pode ser assim. Eles devem ter uma postura paterna, amiga, devem ser acessíveis, devem ser amigos de verdade. Mas o modo Levi tem que ser acionado algumas vezes. O povo deve saber que esses homens amáveis, que esses homens amorosos, que esses homens sempre prontos a estender a mão, eles têm uma espada do seu lado, cingida ali. E todos devem saber que quando a verdade for ameaçada, o povo de Deus for ameaçado, a sã doutrina for pisoteada e rejeitada, eles devem saber que o pastor vai mudar a sua postura. E ele vai adotar um modo de agir diferente. Ele vai desembainhar a sua espada. E vai agir com rigor e severidade. E isso é necessário. E Deus quer que seja assim. E Ele mostra que Ele quer que seja assim quando Ele escolheu exatamente a tribo de Levi para cuidar do seu culto.